São Paulo e Botafogo podem mesmo fazer uma troca entre Newton e Ferrarese. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. E o São Paulo definiu preço para negociar a Arboleda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de São Paulo e Botafogo trocarem Newton por Ferrarese? Deixa eu explicar o contexto dessa negociação. Já há algumas semanas, o São Paulo tenta fechar um acordo com o Botafogo para ter Newton, volante revelado na base do clube, atleta que perdeu espaço, mas que na visão dos dirigentes são paulinos seria importante para o restante do ano. O primeiro movimento feito entre São Paulo e Botafogo seria de empréstimo com opção de compra. Só que os clubes não chegaram a um consenso sobre o valor dessa compra. O São Paulo queria gastar no máximo 3 milhões de euros e o Botafogo pedia 5 milhões de euros. A partir daí, os caras começaram a pensar em outras alternativas. E surgiu a chance de uma troca em definitivo do Newton pelo Ferrarese. Mas é aqui que vem um grande problema e eu gostaria que você comentasse no espaço abaixo para participar dessa discussão. O Ferrarese foi emprestado ao Botafogo por 800 mil euros e a opção de compra é de 6 milhões de euros. Qual é a lógica de trocar Newton e Ferrarese pau a pau se você não quer pagar pelo Newton, depois de um empréstimo com opção de compra, os 5 milhões de euros que o Botafogo pedia? Então, lá atrás, quando o São Paulo queria um empréstimo para pagar 3 milhões de euros, agora ele vai aceitar que o Newton seja equivalente ao Ferrarese e custe 6 milhões de euros? Para mim seria muito mais lógico que o São Paulo usasse o Ferrarese como moeda de troca para o Arthur, jogador do Botafogo que tem feito sucesso no tricolor e também está avaliado em 6 milhões de euros. Se o São Paulo fecha essa operação de Newton por Ferrarese, ele perde a oportunidade de ter um trunfo na negociação com o Arthur, que se encaixou perfeitamente no São Paulo e tem jogado muita bola. Só para completar o noticiário tricolor, o Vitor Sá já está no Brasil e fará exames médicos nos próximos dias para assinar contrato de 3 anos e meio. Já dá para cravar que será jogador do São Paulo. Há também a expectativa de que durante esse fim de semana, Domingos Duarte aceite a proposta do São Paulo e se torne reforço zagueiro português de 31 anos de idade que estava no Getafe. Ele deve assinar por 3 anos. E você, torcedor são paulino, o que pensa do mercado do São Paulo? Já usa o espaço para o comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O São Paulo definiu o preço para negociar a Arboleda. Já contei para vocês nos últimos dias que o zagueiro equatoriano tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil. Vitória, Santos, Atlético Paranaense e Vasco têm interesse em contratá-lo, mas o São Paulo exige $1 milhão para sua liberação. A ideia do tricolor é usar essa grana para quitar toda a pendência que tem com o empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro. Importante registrar que os 4 clubes interessados não estão dispostos a fazer esse investimento para um atleta de 34 anos de idade que treina afastado do restante do elenco depois de uma série de problemas extracampo. A verdade é que o Arboleda interessa para esses times, mas por empréstimo, sem compensação financeira, alguns deles inclusive pedindo que o São Paulo ajude com parte dos vencimentos. Isso porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor e tem contrato até dezembro de 2027. São 700 mil reais em dinheiro e outros 300 mil que o São Paulo assumiu para o pagamento de dívidas que o Arboleda constituiu no mercado. Arboleda, que na última renovação de vínculo devia cerca de 7 milhões de reais na praça, para ex-empresários, para pessoas de quem ele comprou coisas, enfim, um verdadeiro caos. Só para completar em relação ao tricolor, contar que Vitor Sá, que já aceitou a proposta do São Paulo e será reforço a partir de 20 de julho, está no Brasil e deve realizar exames médicos nos próximos dias para assinar um contrato de 3 anos e meio. Há otimismo também no São Paulo em relação a Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que está livre no mercado depois de deixar o Getafe. Você soube primeiro, aqui no canal do Nicola, que o Domingos Duarte era alvo do tricolor. O Marcelo Pinto perguntando se será que o São Paulo consegue vaga para Libertadores? Não dá para descartar. Nicola, Marcos Antônio por Pulgar. Não. Não faz sentido não. Ele quer saber se dá para trocar, né, o Marcos Antônio pelo Pulgar. Hoje o Marcos Antônio é o primeiro ou segundo melhor ativo do São Paulo. Estou na dúvida se ele ou Bobadilha qual vale mais. E o São Paulo precisa fazer dinheiro, então não dá para imaginar uma troca, tá? Se o Marcos Antônio for sair, deve sair em definitivo e por um bom valor. O Pulgar, a tendência é que se o Pulgar sair, ele vá para a Europa. Até porque a partir de julho, o contrato dele passa a ter uma cláusula que permite a saída pro exterior por algo na casa dos $4 milhões, tá? Boa noite, Nicola. O São Paulo está quase certo com o zagueiro Domingos. E SAF no São Paulo pode acontecer no futuro com o dono da Ferrari?
Renatão, essa história de SAF no São Paulo, melhor a gente pensar nisso bem mais para frente, tá? E só para explicar o motivo. Hoje, dentro do São Paulo, dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo, há nenhuma vontade, ou pouquíssima vontade em levar essa história adiante. Os conselheiros não querem. E uma prova disso foi dada nessa semana, quando julgou-se a possibilidade de uma suspensão de 120 dias ao presidente do Conselho Deliberativo, Outon Aires de Abreu, que é o principal, é a pessoa mais contrária à SAF dentro do São Paulo. Com a confirmação de que ele não foi suspenso, até o Diego Fernandes, que é o entusiasta mor em relação a essa ideia de SAF, já meio que murchou e falou, pessoal, acho que dá para desencanar dessa ideia de SAF, ela não vai virar, tá bom? Sobre Domingos Duarte, eu já mandei mensagem para uma fonte do São Paulo, estou aguardando resposta por aqui, assim que pintar alguma coisa eu conto para vocês. Nicola, o São Paulo pode oferecer o Arboleda pelo Arthur? Pode, mas o Arboleda, cara, ele não tem tanto valor de mercado, é um atleta de 33 para 34 anos de idade, que tem todos os históricos de problema extracampo. O Arboleda hoje, sendo bem sincero, o Arboleda não tem valor de mercado. Se o São Paulo quisesse, se o São Paulo conseguisse um clube para assumir todo o contrato dele, R$1 milhão por mês, eu acho que já seria um baita negócio. Mas o São Paulo está sonhando em ter alguém que assuma 100% dos salários dele e ainda banque US$1 milhão. Por quê? Porque o São Paulo deve exatamente US$1 milhão para Pepe Chamorro, que é o empresário do Arboleda. Então, qual que é a ideia? Bom, já que o Arboleda dá todos esses problemas do mundo, vamos ver se a gente consegue, pelo menos ao empurrar o Arboleda para fora, zerar todas as pendências, pagar o Pepe Chamorro e acabar essa história. O Santos, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vitória, todos esses demonstraram interesse em contratar o Arboleda, mas vários deles querem por empréstimo, com o São Paulo ajudando com salários, e aí fica difícil, né? O De La Cruz não poderia ser usado na troca pelo Marcos Antônio, já que ele é pouco aproveitado no Fla. Erivan, o De La Cruz ganha R$1,5 milhão por mês e tem problemas sérios no joelho, tá? Vocês vão lembrar que o Dr. Runco, que já foi médico da seleção brasileira, cai, depois que um áudio dele, que ele passou por uma pessoa, vaza, e nesse áudio o Runco fala, cara, ele não tem joelho, ele não tem condição de jogar profissionalmente. Se ele for para qualquer teste em outro clube, foi vendido, vai passar por exame médico, vai ser reprovado, porque o cara não consegue jogar. Parece que o problema no joelho do De La Cruz é de fato algo muito, muito impactante, né? Então, para o São Paulo não valeria a pena não receber dinheiro com o Marcos Antônio, para trocar pau a pau o Marcos Antônio e De La Cruz, para ter um cara de R$1,5 milhão por mês e cujo joelho não lhe permite jogar com frequência. O Catarino Alves, boa noite, Nicola. Você acha que com essas contratações do São Paulo, mais um camisa 10, o São Paulo consegue competir com o Flamengo e Palmeiras? Não, certamente não. O São Paulo pode ser forte em mata-mata, a Sul-Americana está aí para permitir ao São Paulo sonhar com o título, mas brigar com o Palmeiras e Flamengo, se eu te disser isso, eu vou estar mentindo para você, tá? E a Sul-Americana esse ano vai ser pesada, hein? São Paulo, Botafogo, River Plate, Boca Juniors, quem mais está forte nessa parada? Se o caso Rui Costa seja afastado do clube, a renovação do Caleri pode ser travada, pode acontecer, ele tem que abaixar o salário, Vitor Sá pode colocar o Ferreirinha no banco, é outro ruim. Vou começar sobre o Ferreirinha. Cara, eu já gostei do Ferreirinha, eu já achei ele jogador interessante, tá? Hoje eu acho um ponta comum, não, um ponta acima da média, mas com enormes problemas físicos. O cara se machuca com muita frequência, o cara tem... chamar de vidro é meio chato, né? Mas, cara, não é um jogador confiável. Aí ele faz 3 gols numa partida, deixa excelente impressão, depois se machuca e fica mais 45 dias fora. Não é o tipo de jogador que eu contaria, ou que eu gostaria de contar, tá? O Vitor Sá, ele é menos brilhante do que o Ferreira, ou seja, ele vai fazer menos vezes 3 gols numa partida, mas ele está muito mais disponível, ele é muito mais regular. É aquele cara nota 6, 6,5, no máximo 7, enfim. O fato dele ser São Paulino, ele e o pai dele jogam muito a favor dessa negociação, tá? Sobre Rui Costa e Caleri. Cara, a permanência do Caleri, eu acho que ela acontece com ou sem o Rui Costa.
tá? E eu nem acho o Rui Costa ruim, como vários de vocês acham. Acho que o Rui tem méritos dentro do São Paulo, mas não seria irresponsável dizer que o Caleri só fica se o Rui Costa permanecer. A renovação do Caleri passa pela identificação que ele tem com o São Paulo, com toda a relação que ele tem com o torcedor. O ponto hoje é financeiro. Ele ganha 1.300.000 por mês, cobra salários não, mas algumas premiações e pagamentos a seus empresários que estão atrasados. Ele quer receber essa grana antes de renovar e gostaria também de um reajuste salarial. Reajuste esse que me parece meio descompensado ou desconexo da sua realidade. O Caleri não tem conseguido jogar bem, tem perdido gols importantes. Fala, família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do maior clube do mundo, São Paulo. Então, desde já, peça o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para receber as principais informações e notícias do maior clube do Brasil. A gente vai ser a nossa edição por aqui neste sabadão. Daqui a pouco eu vou dar a seleção, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.